castelo forte é o nosso Deus. Vamos então, irmãos, retomar aqui o nosso tópico, né, o nosso assunto. Vou pedir aos irmãos aí da projeção. Nós vamos retomar, e eu quero mais uma vez dizer aos irmãos, né, sobre a necessidade que nós temos de tratar este assunto da eleição, da predestinação, com o devido cuidado, né? A devida paciência, porque é um assunto de fato delicado, um assunto que desperta, né, em nossas paixões, nossas emoções, né, desperta dúvidas, e é natural que isso aconteça mesmo. Eu tenho dito, né, a alguns irmãos que não há nenhum problema quanto a isso, né, quanto a apresentar dúvidas em relação ao assunto, porque de fato é um assunto difícil, não é um assunto tão fácil assim, né? E o nosso objetivo é esse mesmo. O nosso objetivo é estudar qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de assunto, seja um assunto mais fácil ou também um assunto mais difícil, né? Nós não estamos aqui para fugir dos temas, né? Pelo contrário, nós estamos aqui para encará-los de acordo com a palavra do nosso Deus. Sendo fácil ou sendo difícil, é necessário para que a gente aprenda, né? Então, os irmãos podem ficar muito à vontade para apresentarem as suas dúvidas, apresentarem as suas observações, né, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de restrição, ok? Eu quero então convidar os irmãos para que a gente leia, apenas como introdução, para que a gente retome aqui o assunto, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. É um texto um pouco mais longo, mas vale muito a pena nós lermos nesse momento, para que a palavra de Deus possa nos levar ao entendimento correto desta doutrina difícil, mas, ao mesmo tempo, muito clara, né, nas Escrituras Sagradas. Para aqueles irmãos que estão nos visitando, apenas um esclarecimento. Nós estamos tratando do capítulo 3 da Confissão de Fé, que trata dos eternos decretos de Deus. E neste capítulo nós temos alguns parágrafos que tratam da doutrina da eleição, ou que nós também chamamos de predestinação. E, ao mesmo tempo, a doutrina da reprovação, que é o que nós então entendemos como o ato de Deus de também deixar condenados aqueles, ou reprovar aqueles que, por sua vez, não foram eleitos. Então, nós temos aí, na predestinação, dois processos, né? Nós temos a eleição e temos a reprovação. Então, nós estamos tratando desse tema, e hoje nós vamos, com a graça de Deus, caminhar um pouco mais, né? Vendo um pouco mais dos parágrafos que são apresentados ali na Confissão de Fé. Capítulo 9 de Paulo aos Romanos. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, desprezado, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Quem são esses irmãos? Os judeus, os meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A esses israelitas, a esses judeus, Deus concedeu algumas bênçãos. Por exemplo, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças que nós estamos estudando
nas quintas-feiras, a legislação, que é a lei de Deus resumida nos 10 mandamentos, o culto, que são as cerimônias específicas que Deus instituiu na maneira de adorá-lo, e as promessas, que são todas aquelas promessas do Antigo Testamento que apontavam para a criação de um povo e para a manutenção de um povo para o Senhor. Deles são os patriarcas, sim, Abraão, Isaque, Jacó, e também deles descende o Cristo. Cristo veio dos judeus. Segundo a carne, ele nasceu israelita, nasceu judeu, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, Paulo começa o capítulo dizendo assim, olha, os judeus são especiais, eles são diferentes, os israelitas são diferentes, eles receberam a primeira revelação e Deus escolheu este povo para ser um povo que espalhasse a graça do Senhor. Deus escolheu os israelitas para que eles fossem mesmo aqueles responsáveis por mostrar a salvação. Cristo veio deles, né? Então eles são diferentes, eles são especiais, eles não são qualquer povo. E talvez aí as pessoas de Roma pensassem, mas Paulo, se eles são tão importantes assim, por que alguns deles não aceitam Jesus Cristo? Por que não são todos os judeus salvos em Cristo Jesus? Quer dizer então que a promessa de Deus, a palavra de Deus não falhou em relação a isso? Porque se Deus disse que em Abraão seriam chamados aqueles que fossem filhos de Abraão, como assim alguns judeus não aceitam Jesus? Como alguns judeus são capazes de rejeitar Jesus Cristo? Então o próximo argumento de Paulo é esse. Paulo vai dizer assim, olha, não pensem que a palavra de Deus falhou quanto a isso. Versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque, de fato, nem todos os de Israel, como nação, são, de fato, israelitas, no sentido espiritual do termo. Nem por serem descendentes de Abraão, no sentido étnico, de nação, são todos seus filhos, no sentido espiritual. Mas, e aí ele cita o Antigo Testamento, quando ele diz, em Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui Paulo começa a argumentar que, de fato, apenas um filho de Abraão era o filho abençoado, era o filho da aliança. Os irmãos se lembram que Abraão teve 2 filhos especialmente, né? Os primeiros que foram Ismael, que foi o filho produzido a partir da própria vontade de Abraão, e Isaque, que foi o filho da promessa. Então veja que Paulo diz, em Isaque, não em Ismael. Então Paulo começa dizendo, olha, não foram todos os filhos de Abraão que foram salvos. Um dos filhos foi reprovado, o outro foi chamado. Em Isaque, não em Ismael. Então houve já em Abraão uma eleição por um e uma preterição por outro, uma reprovação de outro. E aí ele explica, ainda mais, versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, não são aqueles que são nascidos dentro de uma família cristã, ou uma família judaica, no contexto aqui de Paulo, mas devem ser considerados como descendência. Quem são os descendentes? Os filhos da promessa. Então, embora Ismael tenha nascido de Abraão, ele não foi nascido como um filho da promessa, ele foi nascido como um filho da carne. O filho da carne não é o mesmo do filho da promessa. Então pode haver um filho nascido de um crente que não seja filho da promessa? Pode. Pode haver um crente nascido na carne de um não filho da promessa que seja um filho da promessa? Também pode. O que Paulo está separando são coisas distintas. Uma coisa é o nascimento da carne, outra coisa é o nascimento da promessa.
Pessoas nascem da carne, elas são sanguineamente nossos filhos, mas não são espiritualmente nossos filhos. Ou o contrário, né? As pessoas podem nascer da carne de pais ímpios, de pais rejeitados, mas serem chamadas pela promessa e se tornarem filhos da promessa. Vamos ver como Paulo continua argumentando. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sara, veja que a determinação de Deus ela é nominal. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas quando nós falamos no início, né, sobre a eleição, uma das palavras que tanto a Confissão de Fé quanto o Catecismo Maior utilizam para falar da eleição é que essa eleição ela é pessoal, ela é do indivíduo. Então, Natália foi eleita Natália. A vida da Natália não tem necessariamente a ver com os seus pais e nem com os seus filhos. Ela foi salva individualmente. Ela foi eleita por Deus nominalmente. Então, cada pessoa, por isso lá em Ezequiel 37, né, o profeta diz assim: não é porque os pais chupam uvas que os filhos é que têm os dentes embotados. Isso é uma palavra, inclusive, contra a maldição hereditária, né, que foi muito pregada por aí há um tempo, por um representante aqui em Belo Horizonte, de uma igreja batista famosa, que dizia que havia maldição hereditária. Então, se o pai, por exemplo, desse uma palavra para o filho e essa palavra colasse no filho, o filho ia carregar essa maldição o resto da vida, até que um dia ele tinha que quebrar essa maldição de alguma maneira. Geralmente ele quebrava essa maldição escrevendo num papelzinho e jogando numa fogueira, e aí a fogueira queimava o papel e a maldição ia embora, né? Teve gente aí fazendo isso, uma época aí atrás. Maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. O que o seu pai fez não colou em você, do ponto de vista espiritual. Claro que você pode carregar muitos traços ruins da sua família, porque você foi criado na sua família. Você pode trazer muitos costumes errados, mas espiritualmente falando, você não carrega os pecados do seu pai. Você não é responsável pelos pecados da sua mãe, dos seus pais. Assim como os seus filhos não são responsáveis pelos seus pecados. Cada um responderá a Deus pelos seus próprios pecados. Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Você não vai morrer por causa dos pecados do seu pai, nem os seus filhos vão morrer por causa dos seus pecados. Cada um levará o seu próprio pecado. Por isso que Jesus Cristo, quando chama as pessoas, ele diz: cada um leve a sua cruz, cada um deve renunciar a si mesmo. A salvação ela é individual. Então não é porque você é salvo em Cristo que o seu filho, por ser seu filho carnal, será salvo. Não, a salvação ela é individual. Não é porque os seus pais não eram crentes, eram ímpios, que você não foi chamado para ser salvo. Você está carregando a maldição dos seus pais. Não, Deus chama cada um individualmente. Este versículo de Romanos 9:9 mostra isso. Paulo está querendo dizer: virei e Sara, nominalmente, Sara terá um filho, determinadamente, um filho. E não somente ela, Paulo continua nomeando, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Repare que todos os termos são eletivos. Paulo está colocando aqui como se fosse uma chamada. Ele está dizendo fulano, beltrano e cicrano. São estas as pessoas. Os irmãos vão se lembrar de que quando Noé estabeleceu lá a arca, Deus disse nominalmente: Noé, esposa, filhos e noras. Nominalmente. Aquelas pessoas foram salvas nominalmente. Se tivesse chegado alguém ali na hora
correndo para a arca, essa pessoa não teria entrado. Porque Deus disse: vocês serão salvos. E lá em Atos, inclusive, aparece que estas pessoas foram salvas. Não importa se tivesse gente ali pendurada na arca, chegando, gritando, Deus não a salvaria, porque a eleição, a escolha ali foi nominal, correto? Então Paulo está dizendo: Sara, o filho de Sara, Rebeca, estes são eleitos. E aí vem o versículo 11. Muito bem, não eram ainda os gêmeos nascidos, não tinham nascido para a gente saber se eles seriam bons ou ruins, nem tinham praticado o bem ou o mal, né? Então eles estavam ainda na barriga da mãe ali. Eles não tinham praticado o bem ou o mal, não dava para saber quem é que era mais comportado e menos comportado. Eu vou saltar esse parênteses e vou para o 12. Mas já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Isso havia sido predestinado antes do nascimento. Então, por isso a ideia de predestinar. Foi dito antes, foi destinado antes, que o mais velho seria servo do mais moço. O mais velho seria servo do mais moço. O que nasceu primeiro, né, iria servir o mais moço. Os irmãos se lembram que Jesus disse que os últimos seriam os primeiros. Essa expressão de Jesus, ela é muito interessante, porque ela sempre remete para esta ideia de que, entre aspas, aqueles que são perdedores nesse mundo, eles se tornarão vitoriosos no mundo espiritual. Os últimos neste mundo são aqueles desprezados, são aqueles que vêm depois, são aqueles que não fazem parte eles não pertencem a um governo humano, eles não são colocados num lugar de destaque pelos homens, mas eles são destacados por Deus. Salmo 73 de Asaf: os ímpios estavam prosperando, Asaf se considerava rejeitado, mas Deus disse: calma, porque é o final da história que interessa. Os ímpios podem fazer a festa agora, mas depois eles vão se arrepender, no sentido de que eles serão condenados, eles serão destruídos e não haverá o que fazer. Você não, você está sendo desprezado agora, mas no final você vai receber a sua recompensa. Os últimos serão os primeiros. Aqui também, então, o último está sendo primeiro. Por quê? Porque Deus quer mostrar exatamente que a escolha, ela não é uma escolha natural. Não é porque Esaú nasce primeiro que ele tem autoridade sobre o que nasce depois. Então, não é porque o filho é primogênito que ele deve necessariamente, do ponto de vista espiritual, ter preferência em relação ao que nasce depois. Quando Jesus estava ali pregando o seu evangelho, chegou aquela senhora e disse assim: tem como os meus filhos sentarem perto do Senhor lá na glória, ficar mais pertinho do Senhor? Né? E Jesus disse: não é essa, o critério não é esse. O critério não é politicagem, o critério não é QI, né, de quem indica. O critério é diferente do critério do mundo. O critério aqui é outro, é graça. Não é pelo que ele fez ou deixou de fazer. Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Como está escrito, versículo 13: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Repare, eles não eram nascidos, eles não tinham praticado o bem nem o mal, e Deus simplesmente diz isso: eu amei Jacó. Bom, a primeira pergunta que a gente faz, que é a que alguns irmãos têm feito, é a seguinte: Paulo, pastor, não é injustiça de Deus? Por que Deus escolheu fulano e não escolheu Beltrano? Por que Deus quer salvar Maria e não quer salvar Joana? Por que Deus salva Pedro e não quer salvar João?
A mesma pergunta que os romanos fizeram, nós fazemos. E a mesma resposta que Paulo deu é a que nós damos. Há injustiça da parte de Deus? Paulo pergunta. Paulo reproduz a pergunta que eles fariam. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Alguns diriam, sim, Paulo, é injusto. Paulo diz, não, irmãos, de modo nenhum. E qual o argumento que Paulo usa? O argumento da soberania de Deus, de dar a quem quer aquilo que ele, como Deus, pode dar. Versículo 15. Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu escolho, eu quero dar misericórdia a um e não quero dar a outro. Por quê, Senhor? Ora, porque eu quero. Eu sou o dono. Você tem 2 plantinhas. Você quer colocar uma no lugar mais bonito da casa e a outra no canto do quintal. A plantinha está lá gritando. Por que você me colocou no canto do quintal e a outra está lá no lugar mais importante? Você responde para ela, porque eu sou dono. Eu faço com você o que eu quiser. Não depende de você. É assim. E Paulo continua dizendo, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende dos nossos méritos. E mais do que isso, no versículo 17, Paulo diz que Deus, inclusive, endurece o coração das pessoas. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Veja, Deus pré-ordena os ímpios do modo como Ele quer. Deus usa os homens do modo como Ele quer, inclusive os ímpios. Quando o Faraó ele resolveu rejeitar o pedido de Moisés, embora ele tenha feito isso com a sua responsabilidade, Deus é quem o levantou para fazer isso, porque Deus queria mostrar em Faraó a sua glória, a glória daquele que governa todas as coisas. E quanto mais Faraó era incitado por Deus para se rebelar, mais a glória de Deus se manifestava nos filhos de Israel. É o que Paulo está dizendo. Para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus levanta os ímpios para que, por meio das ações ímpias, a glória de Deus seja evidenciada. Veja que não é só uma questão de Deus escolher aqueles que são eleitos para a salvação, mas também de reprovar aqueles que são escolhidos ou destinados à perdição. Não é só a eleição, é também a reprovação. E aí Paulo conclui no 18. Logo, portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Ele coloca salvação no coração de alguém pela sua própria vontade e graça e também endurece o coração de outra pessoa pela sua justiça e pela sua ira. Se não tiver ficado claro ainda, se não tiver ficado claro, e Paulo achava que não tinha ficado tão claro, porque alguns irmãos ainda estavam assim, mas Paulo, eu não aceito ainda isso. Ele continua, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? O homem tem algum motivo para reclamar? Ele está queixando de quê? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem resistiu à vontade de Deus? Teve alguém que você conhece que enfrentou Deus a ponto de resistir à vontade de Deus? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem você pensa que é para dizer para Deus quem Ele deve escolher e quem Ele deve reprovar? Você não acha que você está sendo arrogante demais, pedante demais para discutir com o Criador? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Imagina, a Mona Lisa, não é? Virar para o Da Vinci e falar assim, por que você me fez assim, gordinha?
Eu queria ser magro, esbelto, você me fez, né? O artista faz o que quer com a sua arte. O artista faz o que quer com a massa. Ou não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não tem o direito? Não tem o direito de o Criador resolver fazer uma obra de destaque e outra, talvez, que vai ser desprezada? Não é ele que manipula a massa? As senhoras que fazem bolo aqui não fazem bolo bonitão, decorado, para um evento, e o outro só um bolinho qualquer para comer um dia à tarde? Imagina se o bolo tivesse vida. Aí o bolo feinho, você colocou glacê no outro e você não colocou em mim, por quê? Né? Eu vou fazer mal, na hora que você me comer, você vai dar uma dor de barriga que você vai ver. Né? É mais ou menos isso. O artista tem direito sobre a massa, ele faz o que quer. Né? Se nós somos criados por Deus, ele faz de nós o que quer. Paulo continua um pouco bravo com relação a essa reação daqueles irmãos. Né? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua graça, de sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios? Aqui um parágrafo mais longo, né? Paulo está dizendo assim, irmãos, o que é que nós vamos reclamar? Se Deus ele quis mostrar os seus atributos, de um lado ele quis mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que foram preparados para a perdição, por exemplo, Faraó. Deus mostrou em Faraó a sua ira, o seu poder. Deus mostrou a sua ira e o seu poder em Acabe. Deus mostrou a sua ira e o seu poder nos profetas de Baal. Deus mostrou a sua ira e o seu poder em Nabucodonosor. Deus mostra a sua ira e o seu poder em muitas pessoas, porque Ele quis assim. Ele quis assim, Ele suportou com muita longanimidade, porque Ele poderia ter exterminado estas pessoas, Ele poderia ter acabado com estas pessoas, mas Ele foi muito longânimo, e Ele ainda deixa que essas pessoas façam o mal, Ele deixa que essas pessoas prosperem, porque Ele quer mostrar a sua ira e o seu poder nestas pessoas. E ao mesmo tempo, Ele quis mostrar as riquezas da sua glória naqueles a quem Ele escolheu, os vasos de misericórdia. Vasos, irmãos, são objetos que recebem coisas. Um vaso recebe uma planta. O vaso de ira recebe a ira de Deus. O vaso de misericórdia recebe a misericórdia de Deus. São vasos, os dois foram criados por Deus. Um para receber a ira, outro para receber a misericórdia. Assim como nós temos bandejas, assim como nós temos latas, como nós temos vasilhas que recebem coisas sujas e vasilhas que recebem coisas limpas. Do mesmo modo, Deus destinou cada coisa para o seu devido lugar. Assim também, eu disse que leria até o 18, mas me arrependi e vou ler até o final. Assim como também dizem Oséias. Veja que ele está citando vários textos diferentes. Então ele cita Isaías, ele cita Gênesis, agora ele cita Oséias. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo quer mostrar que as escrituras do Antigo Testamento, todas elas mostram sobre a eleição em Cristo, mostram sobre esse tema. Não é uma questão de um ponto só, é uma história abrangente na Bíblia. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Quem são esses que não eram povo? São os não-judeus. Os não-judeus. Deus vai chamar para ser seu povo aqueles que não são judeus, os gentios. E chamarei amada a que não era amada. Deus escolhe
povos, escolhe pessoas que são fora do ambiente religioso que os judeus estavam acostumados. E no seu lugar, e no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Irmãos, imagine, no Antigo Testamento claramente está dizendo que Deus escolheu um povo para si, os chamados israelitas. O que seria de nós? Para sermos salvos, nós temos de crer na eleição. Porque ninguém aqui é israelita. Pelo menos eu até acho que não, né? Como é que faz? Nós estaríamos perdidos. Porque se Jesus tivesse vindo só para aqueles que o Antigo Testamento chama de, entre aspas, povo seu, nós não somos povo seu. Não somos. Nós só passamos a ser povo de Deus pela promessa de que, para além de Israel, Deus chamaria um povo. Mas para você crer nisso, você precisa crer que os verdadeiros israelitas não são somente aqueles nascidos em Israel. Você precisa crer nisso. Então veja que é uma questão lógica, é um encaminhamento lógico. Mas relativamente a Israel, diz Paulo aqui no 27, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, não é? Ou seja, muita gente, incontável. Quem vai ser salvo, irmãos? Todo mundo? Paulo diz o que aí? O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. Ou seja, Deus vai cumprir cada detalhe da sua palavra. E em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, nós estaríamos entre os ímpios, entre os reprovados. Se não tivesse a eleição de Isaque, nós seríamos ismaelitas. Se nós não tivéssemos na linhagem de Isaque, nós não seríamos eleitos, nós seríamos reprovados. É isso que Paulo quer dizer. Então não é todo Israel, são os remanescentes, são aqueles que ficam. Que diremos, pois? Pergunta Paulo. De novo, né? Que os gentios, nós, que não buscavam a justificação, nós não buscávamos a justificação porque nós não fazíamos os mesmos ritos de justiça dos israelitas. Ninguém aqui sacrificou animal, ninguém aqui foi lá pisar no sangue, ninguém foi lá oferecer as ofertas de manjares, ninguém. Então, nós não buscávamos a justificação, a nossa cultura é outra. Nós não tínhamos esses ritos. Como é que faz? Como é que nós seríamos salvos? Paulo diz: nós alcançamos a justificação. Vieram a alcançá-la. De que maneira? Aqui decorre da fé. Israel, versículo 31, que buscava essa justiça, não atingiu essa lei. Os israelitas que todos os dias tinham as suas festas, os seus rituais, as suas cerimônias, fazia tudo direitinho, levava os animais e tal, obedecia a Deus, eles não alcançaram. Por quê? Porque tudo aquilo que eles ofereciam era imperfeito diante da exigência de Deus. E à medida que eles queriam repetir isso, eles faziam isso de maneira imperfeita, ou seja, não completava o grau de justiça de Deus, e pior, eles confiavam nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos. E a graça pela fé é exatamente o oposto disso. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que lamentam seus pecados, os que choram. Porque aqueles que vão ser alcançados pelo reino de Deus, alcançados pela graça, são exatamente estes que, sabendo que eles não podem praticar os atos de justiça, as cerimônias,
sabendo que eles não podem alcançar o grau de perfeição exigido por Deus, eles se entregam a um desespero inicial, que é o reconhecimento de sua miséria, bem-aventurados os pobres de espírito, queixam os seus pecados a Deus: Senhor, eu vou para o inferno porque o meu número de pecado, meu acúmulo de pecado é inimaginável, eu não consigo pagar. Bem-aventurados os que choram. E agora eles se entregam a Cristo porque eles sabem que a única salvação possível não é pela obediência à lei, mas é pela obediência que decorre da fé. Fé em quem? No sacrifício de Cristo. 32. Por quê? Porque não somente decorreu da fé, e sim como que das obras. Os israelitas, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Sabem quem é a pedra de tropeço? Cristo. E é tão engraçado, né, que a gente fala assim: fulano é uma pedra de tropeço na igreja. Louvado seja Deus, ele é um Cristo. Pedra de tropeço é Cristo, né? A gente não fala, aquilo lá é uma pedra de tropeço. Olha, se for assim, tá bom demais. Ele está igual Cristo, né? Cristo é que é a pedra de tropeço. Por que ele é a pedra de tropeço? Porque eles tropeçaram em Cristo. Estava tão perto a salvação deles, mas eles negaram o Messias. Eles negaram a pregação do Antigo Testamento, que apontava para Jesus, porque eles queriam ter o seu mérito, eles queriam ter as suas obras como contagem na salvação. E as obras são a obediência. Então eles queriam entrar no céu movidos por um currículo de obediência. Como se a pessoa chegasse lá, né, naqueles checklist que a gente faz, né, quando você vai entregar documentos, por exemplo, para fazer algum tipo de inscrição, de matrícula, você tem lá o checklist. Aí uma foto 3x4, certidão de nascimento, não sei o quê, né? Se faltar alguma coisa ali, você não vai fazer. Pessoal, tem que trazer isso aqui. Não é assim? É mais ou menos isso. Então, é como se eles tivessem um checklist na mão e dissessem: olha, eu guardei esse mandamento, guardei esse. Então, eu estou apto para entrar. Só que, quando a pessoa é comparada à lei, ela vai falar: eu guardei esse aqui não está no original, não, é um xerox. Mas não dá para ler direito. Você não tem um melhorzinho aí, porque esse xerox aqui está meio ruim. Não tem uns negocinhos de documento? Não está ruim, você não tem original aí, não tem como você mandar para... É mais ou menos isso. Não tem jeito, alguma coisa não vai estar de acordo. Ninguém consegue apresentar tudo de maneira perfeita, de maneira legível. Então eles tropeçaram nisso, porque eles queriam a salvação, mas a salvação eles não conseguiam alcançar, porque alguma coisa neles ali faltava. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa que estava atendendo ali os documentos era uma pessoa tão graciosa que falava assim: olha, eu posso receber o seu documento assim, e eu corrijo ele para você. Mas aí o orgulho do judeu dizia: não, eu não preciso da sua ajuda, não. Eu não preciso de você, né? E ficava com os seus méritos. A graça é isso, é você desprezar os documentos e falar: não preciso me apresentar nada. Pode vir que eu te escolhi. Mas não precisa não precisa não. Pode entrar. Uma vez isso há algum tempo, eu fui alugar um carro para a gente fazer uma viagem, e lá perto da casa da minha mãe tinha um japonês, muita gente boa, me conheceu criança, né? Ele era dono de um supermercado, depois fechou o supermercado, voltou para o Japão, depois voltou para o Brasil, e aí ele montou uma frota de carros para aluguel. Ele alugava carros e tal. E aí era uma viagem assim que eu precisava fazer e não queria alugar, né, fora. Falei assim: eu vou lá nessa Iaçu, o nome dele. E aí cheguei lá no Iaçu, gente boa, fui lá, bati na porta e tal. Falei: Iaçu, estou precisando. E japonês fala pouco, né? Vocês sabem disso. Japonês, se você quiser bater um papo com japonês, 5 minutos é o suficiente. Eles não falam muito. Aí eu cheguei para ele e tal, todo assim, né? Porque tinha um tempo que eu não ouvia, porque depois que eu me casei, já tinha um tempo que a gente não via assim, mas a gente estava sempre ali, né? Ele passava na rua, mas não tinha mais aquela proximidade quando da época do supermercado, né?
supermercado eu ia lá direto, comprava e tal. Então era... Depois sumiu um pouco. E ele foi embora também para o Japão, ficou um tempo fora, então sumiu. Aí eu fui lá, depois de muito tempo, bati lá e tal. E expliquei para ele, né? Fui explicando, usando todo tipo de... E ele calado, né? O japonês não fala assim, né? Calado. Aí eu... ou ele vai tirar uma espada de samurai aqui, né? Aí ficou aquilo. Ele falou assim, para quando? Aí eu falei, ó, de tanto a tanto, é uma viagem assim, tal. Pode pegar. Aí eu falei assim, olha, mas não, você não vai... Como é que é? Tem algum contrato, alguma coisa? Eu te conheço. Só isso. Aí combinamos o preço, no outro dia eu fui lá, só isso. É mais ou menos isso que Deus faz. Não precisa, Ele não exige de você documento, Ele não quer de você nada. Você chega lá e fala assim, Senhor, eu quero ser salvo. Ele vai falar, pode entrar. Aí você vai olhar para ele e falar assim, mas só isso? Não tem que fazer nada? Não tem, pode entrar. O católico romano vai falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... Não é esse negócio de ganhar assim de graça, dona Beth. Eu não, eu tenho que fazer alguma coisa, gente, eu tenho que merecer alguma coisa. O judeu fazia isso. Não, eu tenho que me oferecer alguma coisa. Né? E Jesus, e Deus, o Messias lá no Antigo Testamento, os profetas dizendo o tempo todo, vem de graça. De graça. Isaías 55, né? Vem de graça. Você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Vem de graça, é de graça. Não, de graça eu não quero. Quero pagar alguma coisa, quero fazer alguma coisa. É mais ou menos isso, irmãos. Então, a eleição é isso. A eleição é Deus dizendo, pode entrar. E você, mas assim? É assim mesmo, pode entrar. E o outro? O outro não. Ah, Senhor, mas eu quero entrar, deixa eu fazer alguma coisa. Não tem o que você possa fazer. Eu faço o que o Senhor quiser. Não tem nada que você vai fazer que vai funcionar para você entrar. Você pode fazer o que você quiser. É assim. Paulo está falando isso, né? Decorreu da fé, eles tropeçaram na pedra de tropeço, assim como está escrito, eis que ponho em Sião. Sião é o lugar onde representa o Monte Sião. Eu já disse isso para os irmãos uma vez. Nós temos dois montes na Bíblia centrais, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é o monte da lei, é o monte da aparição terrível de Deus. Aquela situação lá de Êxodo 19, que o povo ficou apavorado, pediu para Moisés falar, com medo de Deus. Deus fez aquela linha, né, imaginária para as pessoas não passarem, serem mortas. Então foi um momento de terror, porque a lei estava sendo revelada. Sião é o monte da segurança, é o monte da paz, é o monte da tranquilidade, é o monte do repouso, é o monte do Salmo 191, 121, 191 é boa, né? Apócrifa. 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sião. Bem-aventurado aqueles que são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre, não é? Então, o Monte Sião é o monte em que Cristo está representado. O Sinai não, o Sinai é o monte da lei, o monte do terror, o monte da justiça. Sião é o monte da segurança. E Jerusalém está sobre o Monte Sião, ou seja, a cidade de Deus, ela está no lugar de segurança, né? Então, é isso que Paulo está dizendo, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. O que é essa rocha de escândalo? Porque pedra de tropeço para aqueles que não creem, rocha de escândalo para aqueles que creem. Por que Cristo é para nós uma rocha de escândalo? Porque quando você nega o judaísmo, né, no sentido de que Paulo está dizendo aqui, ou essa salvação pelas obras, você escandaliza, né? Cristo está escandalizando aqueles religiosos judeus que acreditavam que eles precisavam obedecer à lei. Então, se para um lado Cristo é pedra de tropeço, para outro ele é rocha de escândalo, porque agora as pessoas ficam escandalizadas pelo fato de serem salvas sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de obra.
E olha só como que Paulo termina aí, citando o Antigo Testamento. E aquele que nela crê, nessa rocha, né, não será confundido. Quer dizer, o que precisa para alguém ser salvo? Crer. Crer somente. E Paulo, lá em Efésios 2, diz que o crer é dom de Deus. A fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quem vai crer? Aqueles que recebem fé do Senhor para crer. Estes creem. E os que creem nessa rocha serão salvos. Aqueles que não creem nessa rocha, eles tropeçam na pedra de tropeço. E é interessante a linguagem bíblica, porque você só tropeça numa coisa que está muito próxima a você. Você não tropeça numa coisa que está longe, né? Para você tropeçar, ela tem que estar aqui, pertinho. Lembra de Paulo, Atos 17? Chega para os atenienses e fala assim, olha, o Deus que vocês estão negando, ele está tão perto que se vocês tatearem, vocês pegam nele. Tateando o possam achar. Quer dizer, se você esticar o braço aqui, você vai ver que ele está pertinho, mas vocês estão cultuando aí deuses falsos. É a pedra de tropeço. Eles estão tropeçando no Cristo que está pertinho deles. Está caindo ali no Cristo que está pertinho deles. E a gente pode até aplicar isso, né, fazendo uma mensagem talvez mais aplicativa nesse sentido de vida diária, vida cristã. A gente pode até aplicar isso ao fato de que, por exemplo, muitas coisas na vida da gente, elas dão errado e a gente tropeça na vida por esta ausência de obediência a Cristo, né? Nós podemos fazer essa aplicação, embora não seja a aplicação do texto. Eu sei que não é. Não estou querendo aqui fazer uma fugida do texto, mas a gente pode fazer uma aplicação secundária nesse sentido. Quando você despreza a presença de Cristo na sua vida, Cristo passa a ser para você uma pedra de tropeço. Porque Cristo está pertinho e você esbarra nele, você tropeça nele, você cai, porque você não está obedecendo a Cristo, né? Então, às vezes, tem coisas na vida da gente que dão errado, pode ser por isso, por falta de obediência mesmo, por falta de percepção da presença de Cristo. Cristo passa a ser secundário para você, então você está esbarrando nas coisas. Pastor, minha vida financeira está complicada, minha vida familiar, minha relação com meu esposo, minha esposa, meus filhos, no meu trabalho. Quem sabe não seja porque você esteja esbarrando em coisas que você não precisaria esbarrar, né? Talvez pecados que você está cultivando aí, coisas que você tem feito fora da lei de Deus, né? Fora do mandamento do Senhor, e Deus vai colocando mesmo essas pedras de tropeço, né? No plural aqui, para representar esses obstáculos que são o próprio Cristo nos ensinando, né? Ah, minha relação com minha esposa não está muito bem, pastor, mas o que você tem feito para que não esteja bem? Ah, eu penso que eu não a tenho tratado como um marido verdadeiramente cristão, eu tenho desprezado a vida espiritual da minha casa, da minha esposa. Então, talvez seja isso, né? A esposa, do mesmo modo, o que você não tem feito para cuidar, para cultivar seu marido? Ah, pastor, eu acho que eu tenho dedicado muito tempo a outras coisas, eu tenho esquecido de casa, tenho esquecido do meu marido. Talvez seja isso, não é? Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas isso você pode aplicar para qualquer coisa, né? Ah, o meu trabalho não está muito bem. Por que não está bem? Será que você está fazendo aquilo que a Bíblia fala em relação aos servos, em relação aos seus senhores? Será que você está sendo obediente ao seu senhor, ao seu patrão, cumprindo o seu horário direitinho, fazendo o seu serviço, né, de maneira adequada? Não estou dizendo, irmãos, que mesmo que você faça tudo isso, não estou dizendo que coisas ruins não possam acontecer. Pode, às vezes você pode ser perseguido, por exemplo, né? Talvez você é um crente fiel e está sendo perseguido no emprego, na faculdade. Isso pode acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer nesse caso aqui é que, às vezes, os nossos próprios erros, eles nos levam a tropeçar, né? A nossa própria desobediência em relação a Cristo nos faz tropeçar. Voltando agora aqui, foi exatamente o que aconteceu com os judeus e é exatamente o que acontece hoje com algumas das religiões que não aceitam a suficiência da graça de Cristo. Eles tropeçam em Cristo o tempo todo, mas continuam tropeçando e não querem abrir mão
da compreensão destes tópicos aqui que nós finalizamos no último estudo, né? E que eu vou apenas brevemente aqui, nesses 4 minutos que me restam, eu vou dizer para os irmãos, né? Primeira coisa, nós precisamos compreender que somos miseráveis, depravados totalmente. Então, por que nós não somos todos salvos? Ora, porque todos somos pecadores. Todos estamos na mesma lama, no mesmo buraco. Todos estamos perdidos. Então, alguém que está morto, alguém que está perdido, alguém que está no buraco, não pode exigir de outra pessoa que ela o salve. Eu fico pensando aqui, claro que a cena é muito pesada, né, até para a imagem, mas imaginem uma situação de um desastre. Os irmãos aqui que são mais velhos, que acompanharam, por exemplo, aquelas narrativas das Torres Gêmeas, né? Depois surgiram vários comentários, vários documentários sobre isso, bombeiros que estiveram no local, e muitos deles disseram: olha, eu ouvia gritos de pessoas, mas eu não conseguia chegar até essas pessoas. Muitas morreram porque não foram salvas mesmo, o socorro não chegou, né? E a gente pensa nesses desastres aí, de tsunamis, né? Qualquer desastre que você imaginar. Quantas vezes pode acontecer de uma pessoa desejar ser salva e não ser salva? No nosso caso, no caso dos pecadores, ainda é pior, porque a Bíblia diz que o pecador, o miserável, né, o pecador depravado espiritualmente, nem desejar ele deseja, não é? Muito pelo contrário. Mesmo Deus tendo revelado todos os seus atributos, ele não deseja Deus, ele deseja outras coisas que se parecem com Deus. Ele troca o Criador pela criatura, mas ele não reconhece o Deus verdadeiro como seu Salvador. Então o homem está totalmente depravado. Por isso Deus resolveu escolher alguns para a salvação. É o que nós chamamos de eleição incondicional. Por que incondicional? Paulo nos respondeu aqui: porque nenhum de nós fez alguma coisa para merecer. Não tem uma lista de checklist que eu possa apresentar para Deus dizendo: olha, Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não tem. Então, eleição incondicional. Depois que Deus nos elege, Ele manda Cristo morrer por nós. Morrer por quem? Por todo mundo? Não, por estes escolhidos, por estes eleitos. Estes eleitos recebem a salvação pelo chamado eficaz, pela graça irresistível. O Espírito Santo chama, e essa pessoa então reconhece os seus pecados, a sua pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Eles reconhecem a sua pobreza, a sua miséria, eles choram pelos seus pecados, e então eles recebem essa graça irresistível, e por isso eles se entregam a Cristo, não é? Eles vão em direção a Cristo, porque Cristo os chamou, Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele vem pelo dom de Deus, e ele então persevera até o fim. Por que ele vai perseverar até o fim? Porque se é Deus quem começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Então, se é Deus quem começa na eleição, e Ele monta todo um cenário de redenção, Ele elege, Ele manda Jesus, aplica pelo Espírito, é Ele quem vai nos preservar. Nós somos preservados por esse poder. Nós não vamos cair, não vamos perder a salvação. Tá, pastor, mas e quanto àqueles que corriam bem, mas de ti longe agora vão? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, não é? E estes? João responde: estes que saíram não eram dos nossos. Como assim não eram dos nossos? Eles eram, Hebreus 6, simpatizantes do Evangelho, gostavam das coisas de Cristo, foram inclusive batizados, professaram a sua fé, participaram da ceia do Senhor, ouviram pregações da palavra, mas caíram. E uma vez que caíram, não é possível mais renová-los ao arrependimento. Por que eles caíram? Porque eles deixaram de ser crentes?
Não, porque eles nunca foram crentes. Eles estavam enganados acerca da sua condição espiritual. Eram pessoas que gostavam da igreja, mas nunca se converteram interiormente. Nunca demonstraram a Cristo a sua pobreza espiritual, a sua miséria. Nunca choraram sinceramente pelos seus pecados. Foram criados na igreja, gostaram do evangelho, membros da igreja, pastores, presbíteros, presidentes de SAF, mas nunca estiveram mesmo aos pés de Cristo Jesus, o Senhor. Isso pode acontecer, pastor? Claro que pode. E é por isso que há tantas advertências na Bíblia quanto ao nosso estado espiritual. Vigiem. Vigiem. Examinai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai se estáis na fé, se é que já não estáis reprovados. Por que há tantos textos na Bíblia que nos mandam olhar para nós? Por causa disso. Porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O nosso coração pode nos enganar. O nosso coração pode nos dar uma falsa sensação de que nós somos salvos. E aí a gente fica assim, né, dona Beth? Será que eu sou salvo, meu Deus? Mas quando a gente tem essa reação, é porque o Espírito Santo está mandando um recado para nós. Será que você é salvo mesmo? Eu sou, Senhor. Ah, é? Então desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Viva o Evangelho de modo digno. É isso. Se a árvore não dá fruto, mau sinal. Se as pessoas vivem uma vida cristã empurrando com a barriga, mau sinal. Mau sinal. Porque o crente eleito, ele não para de crescer. Ele quer desenvolver sempre a graça e no conhecimento de Jesus Cristo Senhor. Se você está estacionado, cuidado. Pode ser um sinal de que você não é eleito. Pode ser. Não estou dizendo que é. Pode ser um sinal de que você não seja um eleito. Eu sei, é uma mensagem duríssima, né? Ainda mais para domingo de manhã, escola dominical, o pastor falando desses negócios. Mas é a Bíblia, irmãos. Isso serve para mim. Não estou falando isso, serve para mim. Muitas vezes eu já estive numa situação assim, de pensar, meu Deus, eu ensino tanto a igreja, falo aos meus irmãos, e se eu não estiver lá? E se eu não for salvo? Eu penso por mim, eu já tive isso muitas vezes. Mas isso é bom. O pastor Calvino dizia que quando nós passamos por isso, é uma boa prova de que o Espírito Santo tem nos incomodado a tal ponto de nós, de fato, buscarmos mais o Senhor, né? De nós nos arrependermos daqueles pecados. Então, não fique preocupado nesse aspecto se você tivesse esse tipo de dúvida. Porque se você tiver esse tipo de dúvida, mas o Espírito Santo tocar o seu coração para um arrependimento sincero, vai ser muito bom para você, muito bom. Significa que Deus está cuidando de você, como um bom pastor que Ele é. Ele não está, diz o texto de Hebreus, não é? Deus disciplina os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. Então, se você está incomodado, porque talvez ali algum pecado, alguma falta de compromisso, alguma coisa não está legal na sua vida cristã, isso é bom. Isso é bom. O Espírito está tocando ali, olha, alfinetando você, né? Calvino usava essa expressão, né? Alfinetando você, para que a gente fique incomodado mesmo. Essa vida cristã light, o pastor James Packer, né, chama de religião da banheira quente. Aquela banheira lá, o cara deitado na rede. Essa religião da banheira quente ou da vida confortável, ela é uma religião falsa. A vida cristã é uma vida de lutas, inclusive internas. A vida cristã é uma vida de, meu Deus, eu pequei contra minha esposa hoje, eu respondi do jeito que eu não precisava responder. Irmãos, eu estou incomodado porque eu pequei contra fulano, me perdoa. Irmã Sirlene, me perdoa, pequei contra a senhora.
A vida cristã é isso. Aí você está incomodado o tempo todo, sabe? Você não está feliz. Não é aquela coisa, não, eu sou crentão, né? Super crente. Tá? Não, vida cristã é cada vez boca no pó, cada vez miséria, cada vez dependência, cada vez choro. E isso é gostoso, irmãos. Isso é maravilhoso, porque é Deus trabalhando em nós, né? Uma piedade que não vem de nós, não é uma coisa fabricada. Combinar com a Nath aqui da gente fazer uma música, né? Um negócio assim, um ambiente, e todo mundo começa a chorar. Não é essa coisa fabricada. E a gente sabe que a música pode fazer isso, né? A gente sabe que a música tem esse poder, né? Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma contrição sincera, independente da música, né? Uma contrição sincera. Então, os irmãos vão me perdoar, mas hoje eu não vou abrir para respostas, para perguntas, não. Eu vou encerrar aqui e você vai guardar isso no seu coração, vai levar para sua casa, né? Pensar sobre isso. Alguns irmãos e irmãs, né, têm me procurado, inclusive individualmente, né, para perguntar sobre estas questões. Fiquem à vontade, né, para perguntarem. No que eu puder esclarecer, nós vamos esclarecer, não é? Mas vamos guardar isso no coração, pensando como que Deus, de fato, pode aplicar essa palavra. Nem avancei muito aqui, né? Minha intenção era até avançar, mas o Espírito de Deus nos deu outro direcionamento e graças a Deus por isso, né?